O modelo de desenvolvimento urbano está calcado numa ideia de consumo de espaço, de proliferação aí de empreendimentos, né, que se deu um pouco com a ameaça da crise americana, com as hipotecas imobiliárias, né, que essa crise pautou várias reações no mundo, e a reação no Brasil foi criar uma política habitacional muito forte de desenvolvimento urbano, por consequência, que foi Minha Casa Minha Vida, e que promete aí alterar muito as nossas cidades. Por que ela é uma política econômica? Ela foi pensada para a geração de empregos, calcada em crédito, e o aumento do crédito também vai para outros temas, não só para a política urbana, né? Para o consumo de motocicletas, como eu estava falando agora, ao consumo do carro, enfim, o endividamento com bens que classe C e D querem ter, né? E agora estão aí vivendo esse momento de possibilidade. E um outro ponto que eu queria colocar para abrir também esse debate é que essa é uma eleição às cegas, muito atípica, na minha opinião, que vivia as últimas eleições para presidente intensamente, porque o que está a pauta da mídia é quem falou o quê, que violou o sigilo, que se ninguém sabe o resultado desse sigilo, afinal ninguém contou pra gente se foi violado, mas ia ficar esse debate. Ninguém fala mais de plano de governo, a ponto desse debate, quando me convidaram aqui da Agenda Pública, eu agradeci e falei, mas tem certeza? Porque o plano de governo eles não têm, no fundo isso me fez perceber que não tem. E as pessoas também não exigem, então fazer esse debate é importante para ter essa cobrança, vamos dizer, para chamar os candidatos e dizer, olha, vocês têm que se comprometer com projetos, com uma agenda, com diretrizes, né, com uma pauta, e os três candidatos são candidatos que não se comprometem com como a gente vai fazer isso. Tem ideias muito simpáticas, um jeito de escrever muito pessoal, e o brasileiro está comprando esse tipo de eleição, ou seja, a eleição é um processo democrático que passa por educar também os brasileiros a participarem desse processo. Ela é muito importante que isso aconteça, porque a nossa democracia ainda é novinha, né? Ainda é recente, então é uma pena que a gente está, ao invés de educar, né, e capacitar todo mundo para votar, ao contrário, a gente está regredindo aí no posicionamento e sem cobrar. Então, entrando um pouco nos programas, é importante dizer que o tema das cidades aparece muito pouco, aparece muito mais forte uma agenda econômica nos três candidatos, de que parece dizer a mesma coisa, mas não está dizendo a mesma coisa. Às vezes essa agenda econômica se traduz em opções de desenvolvimento urbano. Para quem estuda políticas urbanas, a gente usa muito o termo mobilidade. A ideia de mobilidade é que a mobilidade envolve não somente as opções de transporte entre cargas e pessoas, vamos dizer, mas também essa interação no espaço, essa interação com os usos do solo, com a distribuição no espaço das atividades econômicas, né? E aí, isso é pensar a mobilidade. O país ainda é muito carente de esgoto. Recentemente a gente fez no Polis, está para sair aí, um trabalho relatório das cidades brasileiras que mostra que a maior precariedade no país é o esgoto, não só em áreas urbanas, como em áreas rurais. E eu não estou falando nem de tratamento, estou falando de simplesmente coletar do domicílio até o coletor-tronco para ter um escoamento ali, uma saída, né, do esgoto. Em relação à questão da privatização das empresas de saneamento, ora veja, essa era a agenda do PSDB, gestão Covas, né, que abriu aí as ações da Sabesp para quem mora em São Paulo, né, e era a agenda do FHC também, no momento que ele estava no governo federal, era deixar as companhias de saneamento superavitárias, preparando-as para receberem investimentos e poderem devolver esses investimentos através da cobrança de tarifas, né? Uma ideia de
de que a empresa pudesse funcionar mesmo como uma empresa, ter alguma autossustentabilidade. Essa ideia não é nova no país. No governo militar, por exemplo, quando a gente teve o sistema construído de financiamento para habitação e saneamento, o esquema do financiamento público para o saneamento estava muito baseado nas empresas estatais, né? Então foram a criação das companhias estaduais de saneamento, que receberam bastante recurso e para elas fazerem projetos, né, desenvolverem os planos. Havia o plano ASA, que é o plano nacional, elas fariam os planos estaduais, né, e os planos de expansão. E essa política sempre privilegiou as grandes cidades e as cidades populosas, né, as metrópoles e grandes cidades, porque eram investimentos que permitiam o seu retorno a partir de tarifas. Logo, onde tem mais gente, paga-se melhor tarifa, tem um retorno financeiro. Isso é um reflexo do que a gente vive hoje. Essa falta de esgoto no país, ela é um reflexo desse modelo também, né, que vem desde lá. Terminou o período, terminou o BNH, os investimentos foram para a Caixa na década de 80, e o saneamento ficou muito tempo sem investimentos. Na década de 90 eles oscilaram muito, né, e em 95 o FHC tenta recuperar em termos de potencializar as empresas para elas conseguirem crédito. O governo federal está com bastante dificuldade em investir em transporte público nesses grandes eventos, principalmente, não estou falando de São Paulo e Rio, estou falando de Fortaleza, né, de Manaus, lugares onde não tem metrô chegando, né, e esse projeto existe e os recursos não estão chegando lá. Então a gente vive uma ameaça aí dos grandes eventos serem uma perda de oportunidade, né, da gente fazer investimentos públicos que efetivamente cheguem perto da população, né, e sirvam para ela mais a longo prazo, né. Que dirá saneamento. Duvido que na Copa tem algum chamamento dizendo o esgoto daqui foi tratado com recursos. Difícil, né? Seria ótimo, né? Seria legal, ainda mais nos lugares que a gente está construindo estádios, muitas vezes estádios afastados, né, do urbano já consolidado. Interessante que é valorizar os diferentes modos de vida no território. Esses modos de vida são efetivamente muito diferentes, e para uma política urbana é muito importante que a gente olhe para isso, né? O Nabil talvez possa falar do planário, que significa a gente pensar déficit habitacional a partir da densidade de moradores numa casa. Se no Amazonas vive muita gente sob o mesmo teto e vive muito bem, vive-se bem, porque é uma forma cultural ali de se viver. Estou falando muito rapidamente, mas é importante que a gente olhe para isso, né? Agora, no relatório das cidades brasileiras, por exemplo, a gente viu inexistência de banheiro dentro das casas no país, né? O país se divide. Uma parte do país tem banheiro dentro da casa, grande parte não tem. A lógica é outra, né? Aí, numa das oficinas lá, eles comentavam, essa é a lógica rural, por exemplo, e no Paraná, onde os banheiros são casinhas, e lá eles valorizam isso porque é uma forma deles viverem, é a cultura da cultura paranaense ali, ter a casinha. Então, realmente veio o Paraná maus, assim, será que a gente deve impor também padrões para todos? Por que não pensar novas formas de saneamento, né, olhando para esses diferentes modos de vida no território? Acho que isso é um bom começo. A mesma